Hoje completa 2 meses que eu mostrei a minha cara nesse canal. Eu gravava só com a minha voz e também não ia ninguém. O conteúdo era o mesmo, não ia ninguém, eu não divulgava meu canal. Mas aí teve um que divulgou o meu canal. Deus. Faz 2 meses esse canal estava praticamente parado. Não passava de 100 visualizações. Que 100 visualizações? Tinha 30. E vocês vieram, graças a Deus. Então, como eu vi o comentário lá no canal Zilda Lima, que as pessoas, vocês estão compartilhando os vídeos e as pessoas estão deixando pedido de oração no canal Zilda Lima, que não tem nada a ver. O canal Zilda Lima é motivação. Eu estou falando que pra gente conseguir algo na vida não tem idade, a idade é número, tudo é coisa da nossa cabeça, que a gente pode, a gente consegue, qualquer tempo da vida, porque nós somos filhos de Deus, é só a gente querer. Então as pessoas estão deixando lá os pedidos de oração que não tem nada a ver, que eu nem leio o comentário lá e nem tem como eu decorar os 2 canais. Lá tem 7.800 seguidores. Então eu vou ler aqui o comentário de uma poderosa que eu amei. Amei. Gosto de gente assim. Eu gosto de gente assim. Alguém escreveu para mim dizendo assim: que ela faz se é preciso fazer 108 repetições. Vou pôr no ponto 108 repetições. A outra disse que não faz 108 vezes. Ela vai fazendo os pedaços durante o dia e se sente até bem. Aí ela aqui respondeu por mim. Para mim é 108 vezes. Se fosse menos, não existia Japamala de 108 contas. Que mania essas pessoas têm de querer mudar as coisas. Se não querem fazer, não façam. Mas não venham querer mudar o que já é certo há séculos. É assim, minha amiga, é desse jeito. Então, o que acontece? Se as pessoas forem se inscrever no canal Zilda Lima, que eu fico muito feliz que meu canal está crescendo, mas se elas forem se inscrever no canal Zilda Lima, elas estão se inscrevendo no canal da mulher que não tem religião. Eu não tenho religião. Se elas forem se inscrever no canal Tudo em Minutos, é de Zilda Lima, que também não tem religião. É Ho'oponopono no Calme e Durma, é Ho'oponopono no Tudo em Minutos, Ho'oponopono no Zilda Lima. O canal Tudo em Minuto, lá é mostrando os remédios que eu tomo, mostrando a minha alimentação, o meu almoço, meu café, as minhas plantas que eu tenho, que eu faço chá, tiro da minha área. É mostrando a minha vida, o que eu me alimento, como que eu vivo. Qual que é a minha alimentação, café, almoço, é minha vida. Mas é eu mesmo, eu sou a mesma. E no canal Zilda Lima é um canal de motivação. Então a moça veio falar para mim ontem que esse Ho'oponopono só mudou a minha vida porque eu não sofri igual a ela. Porque o pai dela abandonou ela mais 5 irmãos, só com a mãe. E a mãe trabalhando de doméstica para cuidar delas. Elas foram morar numa casa, nos fundos da casa da avó, sofreram, que a avó era muito ruim. Então elas tinha que acompanhar a mãe para ir trabalhar de doméstica e aí ela ficava cuidando de alguns dos irmãos que era menor dentro de casa. Quando ela terminou de contar toda a história dela, eu falei: amiga, levanta as mãos para o céu, agradeça a Deus. Porque você sofreu, mas foi junto com a sua mãe, com mais 5 irmãos. Eu não tive mãe, eu não tive pai, eu não tive irmãs, eu não tive ninguém. Sou filha de uma mulher corajosa, que por isso que eu tenho essa coragem, porque eu puxei a ela. Sou filha de uma mulher corajosa, que traiu meu pai, amiga, contando para ela aqui. Ela traiu meu pai e chegou pro meu pai e falou: estou saindo de casa porque eu estou grávida do empregado. Meu pai falou: não, você não vai sair de casa, você vai criar seus filhos. E essa criança eu vou criar. Por que ele falou eu vou criar? Porque quando ela teve a minha irmã, que é mais velha do que eu, 5 anos,
ela já tinha sido avisada que se ela engravidasse, ela morria, por causa que ela tinha problema nos rins e nas contrações para ela ter o parto normal. Naquela época, lógico que não tinha médico, há 74 anos atrás, morando no sítio, no interior do Pernambuco, ela ia morrer. E morreu quando eu nasci. Então, nasce Zilda, preta, do cabelo de bombril. Zilda vai crescendo, apanhando, os cabelos, puxava os cabelos da Zilda, Zilda apanhava, Zilda só comia quando sobrava. Zilda não era apresentado a ninguém. Chegava gente na casa do meu pai, não podia apresentar a Zilda. E a Zilda foi crescendo e entendendo que tinha algo errado naquela história. Por que minhas irmãs eram loiras do cabelo liso? Por que meu pai loiro dos olhos azuis e eu preta do cabelo de bombril? Então, o que eu fiz? De quando eu nasci até os 10 anos, eu morei em 16 casas de pessoas diferentes. Eu vivia perambulando. Quando eu completei os 10 anos, eu morava no sítio, na fazenda Cunhães, município de Betânia. Eu fui em uma feira em Betânia com a minha irmã. E lá o namorado da minha irmã, de nome Domício, nunca vou esquecer, falou: nossa, como a sua irmã é diferente. Ela falou: não, essa aqui é uma negrinha que botaram na porta de meu pai e meu pai está criando. Fiquei quieta, cheguei em casa, no outro dia, um dia de domingo, amarrei uma corda numa mala, botei na cabeça, falei pro meu pai: tô indo embora daqui, que eu não sou sua filha, não sou irmã de ninguém, por isso que não me dão comida, por isso que eu apanho, por isso que puxo meus cabelos. Fui embora de casa. Quem me acompanhou? Um cachorro. Então, amiga, você tem mágoas porque você foi criada com 5 irmãos e sua mãe? Eu fui criada com um cachorro e uma onça ainda. Eu saí com um cachorro, morei 2 anos numa pedra. Lá, conhecemos uma onça que eu achava que era um gato. Quando completou 2 anos, os caçadores descobriram que estava procurando a onça pela pegada, mataram a onça, mataram o meu cachorro, que disse que estava louco, e me levaram estar na casa da minha tia. Minha tia ligou para o meu pai me levou para casa. Chegando lá, eles faziam carvão, queimavam carvão, faziam umas carvoeiras lá. E quando os bois estavam doentes, quem que carregava a lenha? Eu carregava na minha cabeça para fazer o carvão. Meu pescoço era tudo inchado. Minha cabeça era tudo cheio daquelas coisinhas que botam nos animais, creolina, botam nos animais quando tem necessidade. Alguém sabe aí o que é que eu estou falando? Falo: você está achando que você tem sofrimento? Que você sofreu? Não, você não sofreu. Você tinha uma vida boa. Você estava do lado da sua mãe. Eu não tinha comida para comer. Falei: o Ho'oponopono mudou a minha vida em 15 minutos. Eu agradeço ao laboratório que trocou meus exames, porque se o laboratório não tem trocado os meus exames, Deus fez todo um caminho assim, engraçado, o povo fala, Deus caminha por caminhos tortos, né? Deus faz a coisa torta, a coisa certa por caminhos tortos. Não, Deus não tem nada de tortura, não. Deus faz tudo certo. Fui no laboratório fazer os exames para levar para Curitiba. Trocaram meus exames na hora de me entregar. O cardiologista liga aqui para eu voltar correndo para me internar para ir operar. Eu fiquei com medo, não fui, porque meus médicos são em Curitiba. Quem que vem atravessando a rua para entrar na minha loja? Gorete. A cliente que eu mais tinha ódio dela. A cliente que eu mais odiava. Por que eu odiava essa cliente? Porque ela chegava, ela falava: Zilda, por que você não estuda junto comigo? Aí ela ia me contar que ela fazia um mantra, que ela era praticante de um mantra. Ela chegou, a mãe dela espraguejou ela, o irmão dela se enfiou na droga, caiu na droga. Ela veio para cá, mas ela, através desse mantra, tirou a droga do irmão, se curou, comprou 2 apartamentos aqui em Balneário Camboriú, é empresária. E eu achava ela uma mentirosa, porque
Morar aqui em Balneário Camboriú é difícil, imagine ter 2 apartamentos. Então, nada disso eu acreditava que esse tal desse mantra dela fazia. E nesse belo dia, ela chegou e eu estava com medo, e ela perguntou o que é que eu tinha. Eu falei que não sabia o que eu tinha, não queria saber. E ela simplesmente se prontificou a desprogramar minha mente em 15 minutos. Hoje ela disse que foi em 10. E eu fiquei num provador de roupa, que eu tinha 2 provadores, tinha 2 provadores, só tenho um. Fiquei num provador, ela ficou em outro, e ela ficou lá falando essas palavras, eu te amo, sei lá o que ela estava fazendo, falando as 4 palavras do mantra, das 4 frases do mantra. Quando ela terminou os 15 minutos, eu fiquei alegre e feliz, parecia que não tinha acontecido nada. Fui para Curitiba, os exames tinham sido trocados, eu voltei, e se eu pudesse ter comprado asa para colocar no carro, eu tinha colocado asa para o carro não vir rodando, que eu queria falar com Gorete. Cheguei aqui, falei com Gorete. Gorete me indicou uma pessoa no Rio Grande do Sul, que eu gosto de fazer tudo presencial. Fui, gastei dinheiro, não resolveu. Fui para São Paulo, gastei dinheiro, não resolveu. Fui para Curitiba, gastei dinheiro, não resolveu. Voltei e falei, Gorete, não, nenhuma prestou. Elas são muito arrogantes e não me passam sinceridade. Porque como eu já tinha feito vários cursos, e um dos cursos que eu fiz é um que diz assim, não mente para mim. Quer dizer, você está conversando comigo e eu estou olhando a tua cara, né? Estou olhando o teu olhar. Eu sei se você está mentindo ou não. Então eu falei, não, elas estão inventando, elas trabalham por dinheiro único e simplesmente. Não que elas saibam de nada. A técnica delas não serve porque elas trabalham por dinheiro. E quem trabalha só por dinheiro, mais cedo ou mais tarde cai. Aí Gorete falou, olha Zilda, eu não sou seguidora dela não, mas por que você não conhece a Betty Russo? Quem é? Então, Betty Russo, ela mesmo procurou o vídeo. Quando eu pego o vídeo da Betty Russo, exatamente o vídeo abençoado da bactéria que ela conta, que ela curou a bactéria da perna dela, que estava comendo a perna dela, ela curou com amor as bactérias e com amor e com o poder da mente. E eu fui googar nessa Betty Russo, ver todos os vídeos dela, possível e imaginário, que era para mim analisar, para ver se aquilo era verdade. Me apaixonei pelo trabalho da Betty Russo, já estava apaixonado pelo Ho'oponopono, que eu queria engolir o Ho'oponopono. Porque, amigas, como eu falei para a moça aqui, imagina o tamanho do ódio que eu tinha das minhas irmãs. Eu não tinha mais ódio das minhas irmãs. Eu não podia ouvir nomes que fossem parecidos com o nome delas. Com o nome delas. Porque eu tinha nojo até do nome das minhas irmãs. Só de lembrar do tanto que eu apanhei, de tanta fome que eu passei, de ter ido morar 2 anos no mar. Depois que eu conheci o Ho'oponopono e que eu fui pesquisar e que eu fui estudar e que eu fui entender o que era gratidão, o amor, o perdão, quando eu fui entender, porque eu ficava, minhas amigas, tentando entender por que Deus me curou de 2 câncer, por que Deus me deu meus filhos de volta, tantas coisas ruins que aconteceu com os meus filhos, por que Deus me botou numa cama para ficar degenerando, o médico me mandou para uma cama para degenerar meu cérebro, e Deus me tirou, me curou, o que Deus fez comigo? Eu não conseguia entender, então eu vivia fazendo cursos, eu fiz 14 cursos no total, mas eu não sabia, ninguém me falou do amor, ninguém me falou do perdão, ninguém me falou da gratidão. Falava assim, falava na igreja, que eu sempre ia pedir conselho na Igreja Universal, para o pastor Castro, pastor Candim, eles falavam que tinha que perdoar, mas tinha que ficar na igreja. E eu nunca admiti essa história de ficar em igreja, porque eu via as pessoas que na época que era evangélica, algumas conhecidas, que brigava, que discutia, que não sei o que. Então isso para mim não dava certo. Era coisa da minha cabeça. Então imagina o tamanho da raiva que eu tinha dessas pessoas, dessa família minha. E depois que eu conheci o Ho'oponopono, que eu conheci o que era gratidão de verdade, praticar a gratidão de verdade, e o amor próprio. Porque eu não sabia o que era o abençoado amor próprio. Amigas, eu não sei se eu já contei em algum vídeo, eu estava tentando lembrar, mas eu acho que eu não contei. Eu tinha tanta sede de me vingar de uma irmã minha, que um belo dia aqui, eu peguei um carro
e fui esbarrar em São Paulo. Tinha uma irmã minha, que essa que veio do Pernambuco fazer um tratamento de câncer em São Paulo, era a única irmã que pegava alguma coisa escondido para dar para mim. Só que ela apanhava. Ela pegava, mas ela apanhava. E eu nunca, mesmo com 10 anos ou com menos de 10 anos, eu enfrentava minhas irmãs. Nunca tive medo. Então, como eu soube que ela estava em São Paulo, na casa dessa irmã que me batia, eu fui buscar elas em São Paulo. Eu não fui buscar elas em São Paulo para ajudar, para fazer alguma coisa, não. Porque eu tô cansada de contar aqui para vocês o meu grau de maldade que eu tinha antes do Ho'oponopono. Eu trouxe essa irmã para cá, única e simplesmente, para mostrar para ela que eu tinha mais do que ela, para mostrar para ela quem eu era e para falar um monte de barbaridade, para humilhar ela. Isso foi o que eu fui fazer. E foi o que eu fiz. Na hora do café, de manhã a gente estava tomando café, e ela olhou para mim e falou que a gente tinha que se unir, que a gente estava... Hoje a gente era apenas 4 irmãos. Eu falei, mas quem que é os seus irmãos? Ah, eu, você e mais 3. Falei, eu não sou parente de vocês. Eu falei, eu não sou parente de vocês. Vocês são em 3 irmãs, eu não. Eu trouxe você na minha casa para você ver. Eu fui buscar você em São Paulo no meu carro, para você ver o carro que eu tenho. Eu trouxe você para minha casa para você ver aonde eu moro, a cidade que eu moro. Eu fui educada em Curitiba, na melhor capital do Brasil. E hoje eu moro em Balneário Camboriú, no melhor balneário de Santa Catarina e do Brasil. Ele é visitado às 4 estações, pela grandeza que ele tem aqui, pela potência que esse balneário oferece. Eu falei, eu não fui buscar você única e simplesmente por paixão, não. Fui buscar você para mostrar para você que até isso eu fiz, minhas amigas. E estou cansada de falar para vocês a arrogância que eu tinha. Eu ajudava as pessoas para dar dedo na cara. Então eu falei para a moça ontem, falei, amiga, eu tinha um ódio terrível dessas minhas irmãs. Depois do Ho'oponopono, foi que eu fui entender que elas estavam certas, eu que estava errada. Eu apanhava porque eu não queria tomar banho. Elas puxavam meus cabelos, não é que elas puxavam meus cabelos, é que os meus cabelos eram secos, não entrava nem água. E eu não deixava passar nada, então elas iam pentear, puxava mesmo. Minha cabeça ficava ferida porque eu não deixava elas catar aqueles bichinhos que tem na cabeça das pessoas, vocês sabem. Quer dizer, elas queriam me cuidar de mim, eu que não queria. Eu que não aceitava. Tinha que tomar banho, tinha que botar água na cabeça e descer. Jogar água no corpo. Eu não queria tomar banho. Porque eu era preta e elas iam... Que elas davam risada, elas davam, né? Porque eu era pretinha. Eu sou filha de um africano. Mas não conheço a família do meu pai, não sei quem é meu pai, não sei quem é minha mãe. Não conheci um avô, conheci só uma avó. Até os 10 anos eu conheci a minha avó, não. E depois aí eu sabia quem era minha avó. Então tem mágoa maior do que eu tinha. E depois do Ho'oponopono, a gente está conversando todos os dias. Só não estamos conversando todos os dias porque eu não sou de conversar com a mesma pessoa todos os dias. Eu gosto de conversar com as pessoas uma vez na semana. Isso é qualquer pessoa. Pode ser minhas irmãs, pode ser as únicas pessoas que a gente se conversa de manhã, meio-dia e à noite, é os meus filhos. São os meus filhos. É só assim. Então, depois do que eu conheci o Ho'oponopono, porque eu fui entender o que é o próximo, amar o próximo, mas amar primeiro a mim. O que é amar de verdade a mim, cuidar de mim, cuidar do meu irmão. Foi que eu vim entender o que Deus queria comigo. Deus queria comigo o que, Zilda? Tu vai sofrer, mas tu vai cuidar dos meus filhos. Porque foi em 1991 que eu fiz o propósito com Deus, eu sozinha em casa.
Naquela época, em 1991, eu só tinha 3 pessoas na família. Eu e meus 3 filhos. Hoje, nós somos em 8. Mas naquela época, era só os 3 filhos. Quer dizer, um em Mato Grosso, passeando, namorando. O outro dando aula de lambada. A outra na noitada tomando cerveja. Olhei para o céu e falei, Senhor, tira meus filhos do mundo. Que eu vou cuidar dos teus filhos. Intercedendo todas as noites nesse mesmo horário, Senhor. Pelas mães e pelos filhos. Pelas mães e seus familiares. E Deus tirou os meus filhos no outro dia. Mas mesmo assim, Deus me curou de 2 cânceres. Deus curou o meu cérebro, que eu ia degenerar, que eu ia vegetar em cima de uma cama. Voltei a caminhar, voltei a falar novamente. Deus tirou tudo de ruim que eu tinha. Deus me deu 3 filhos de volta, mas Deus não tirou a minha arrogância. Sabe por que Deus não tirou a minha arrogância? Porque eu não sabia o que era amor. Eu não sabia o que era perdão. Eu não sabia o que era abençoar. Eu não sabia o que era ajudar. Eu ajudava sim. Na gaveta, na gaveta do balcão da minha loja, eu tinha dinheiro que era para ajudar as pessoas, que era para dar de dedo na cara, para jogar na cara, para humilhar as pessoas, que era isso que eu gostava de fazer. Eu era um bicho em forma de gente. Então Deus me deu vida, e vida em abundância, porque eu disse que eu ia construir casa em Curitiba, eu construí, eu disse que eu ia comprar carro zero para cada um dos filhos, eu comprei para 2 filhos, que um queria carro importado, ele já tinha. Eu falei que eu ia ser dona de hotel, eu fui dona de hotel, eu falei que eu ia... Tudo que eu disse que eu ia conseguir, Deus me deu. Eu falei que eu ia andar em carro preto com a placa branca do motorista, Deus me deu. Mas não tirou a minha arrogância, porque eu não entendia o que era amor. Porque se Deus, por isso que eu falo, por que eu não tenho religião? Senão Deus tinha me mandado para uma igreja. Deus não me mandou para igreja nenhuma. Tenho um filho que é adventista, tenho outro que é kardecista e tenho outro que é seixanoê. São 3. Eu não sou nada. Porque Deus não tirou minha arrogância, Deus não tirou a minha briga, sempre fui de enfrentar pessoas, sempre fui de dar de dedo na cara, sempre fui de pegar em pescoço de nego assim, tirar de dentro da loja, segurando assim. Eu sempre fui assim. Não adianta dizer que não, porque vocês podem ficarem sabendo ou em Curitiba, ou aqui, ou alguém pode dizer. A Zilda era o bicho. Foi depois que eu conheci o Ho'oponopono. Foi depois que eu conheci a Gorete, a Beth Russo e o Ho'oponopono, que Deus fez todo esse caminho para fazer esse encontro. Foi tudo coisa de Deus. Aí foi através da Beth Russo que eu entendi o que é ser filha de Deus. Quando não é carro, é avião. Foi através da Beth Russo que eu entendi o que é ser filha de Deus. Foi através dela que eu entendi o que é o amor, o que é perdão e o que é gratidão de verdade. Foi através dela que eu entendi o que é não ter mágoa, que foi através do Ho'oponopono que eu aprendi. Não tenho mágoa, não tenho nada. Hoje, eu e minhas irmãs, graças a Deus, a gente liga, a gente bate papo, a gente conversa. Não conversamos todas as semanas, todo dia, porque eu não gosto de ficar conversando com a mesma pessoa toda semana. Eu gosto de conversar com a pessoa uma vez na semana e tudo bem. Só com meus filhos eu gosto de conversar todo dia. Até hoje não é por nada, é porque eu nunca gostei de muita conversa. Converso uma vez e pronto, da semana que vem e acabou. E eu intercedia por vocês, mas intercedia da boca para fora. Hoje não, hoje eu intercedo com a certeza de que os filhos de vocês vão ficar curados, de que vocês vão arrumar emprego, de que vocês vão... Tudo que vocês querem na vida de vocês, vocês vão conseguir. Eu tenho certeza que eu sei o tamanho do amor de Deus. Eu sei o tamanho do meu amor e do amor que eu tenho por vocês. Porque se eu não me amar de verdade, eu não amo vocês. Eu não amo vocês. Então hoje eu entendo por que Deus fez tudo para mim, eu intercedia por vocês, mas continuava na ignorância. Deus queria assim, Zilda.
tu vai se lapidar, tu vai entender tudo. Tu vai entender tudo. Porque quando você começar a entender de verdade o que é amor, e quando você começar a entender que você é minha filha de verdade, aí você vai ver que em todo lugar que você botar a mão, você cura. Todo lugar que você... Graças a Deus, sou chamada para ir em hospital no interior do Paraná, fazer oração. Isso eu me orgulho. Aonde eu sou chamada para ir resolver algo, eu vou e resolvo, porque eu amo o próximo. Eu amo o próximo. Mas não é porque eu amo o próximo que eu ando assim como... Como é que eu quero dizer assim? Eu ando zen. Não, sou desse jeito aqui. Até hoje, se eu vejo que a pessoa está me incomodando, eu falo, não quero mais atender você. Não quero mais atender você. Essa é a minha sinceridade. Essa é a minha sinceridade. Então, gente, o Ho'oponopono, como é que a pessoa fala que não vai vir pedir, não vai vir deixar o nome, porque é um canal que só fala de Ho'oponopono. Ho'oponopono, gente, não é religião, não é seita, são 4 frases de amor. E é 108 vezes mesmo que tem que fazer, é 108 vezes que tem que fazer, se você quiser que sua vida ande maravilhosamente bem. Se você quer que você consiga tudo que você quer na vida. Porque quando você pratica o amor, quando você não julga, perdoa de verdade, é grata de verdade, você consegue tudo que você quer na sua vida. Mas tudo. A gente não tem limite para conseguir nada. O limite é isso aqui. Você duvida, você acha difícil, você fala da vida alheia, você se mete na vida do outro. Você fala pro seu marido que não tem que dar carona para fulana de tal, tem que andar e a pé mesmo de ônibus. Você ignora o outro que o outro comprou uma casa que certamente rouba. Que o político só tem dinheiro porque todo político rouba. Nenhum presidente presta, não adianta, pode votar, porque todos que entrar não vale nada. Filha, você vai casar? Mas saiba que todo homem é igual a seu pai. Que não é. Todos os homens não são iguais. Todos os políticos não são iguais. Todos os ricos não são iguais. Tem muitos ricos que ajudam a pobreza. Então você não tem tudo na vida porque você não aceita seu filho trabalhar em tal coisa. Você não cura seu filho porque você não quer perder tempo, porque pra gente fazer oração e curar filho tem que ter tempo. Tem que ter tempo. Por isso que você não cura. Você não cura seu filho porque não quer. Você não cura você porque você não quer. Você não quer. Você quer fazer e ficar tranquilo. Não é ficar tranquilo. A gente tem que praticar o Ho'oponopono de verdade para fazer limpeza na mente da gente. Claro, se você está fazendo o Ho'oponopono e está fazendo de qualquer jeito, você vai ficar cansado, vai ficar enjoada. Claro que vai. Claro que vai. No começo vai dar sono. Eu tive muito sono. Por que eu tinha sono? Porque o Ho'oponopono estava fazendo limpeza. E sabe que tipo de sono era que eu tinha? Eu dormia com as lágrimas, descendo água no meu rosto. Sabe por que estava descendo água no meu rosto? Eram as lágrimas que eu derramava de ódio das minhas irmãs, com vontade de voltar lá e matar uma por uma. Deus me perdoe. Então, esse eram as lágrimas que corriam nos meus olhos. Tem que fazer, tá cansada, mas faz. Não tá fazendo com vontade, mas faz. Eu faço 108 vezes. E assim que eu vivo bem, e assim que eu mudei. Eu mudei, minhas amigas. Eu tô sempre com... Bom, já falei, né? Tô sempre com as minhas irmãs conversando, né? Que elas moram na Bahia e no Pernambuco. Já fui lá várias vezes. Ah, Zilda não dorme na casa das irmãs. Não durmo porque as casas são pequenas. Eu durmo em hotel. Eu gosto de dormir em hotel porque eu durmo tranquila.
Isso não adianta dizer, ela vai, mas ela não dorme não durmo mesmo não, na casa das irmãs não. Durmo no hotel. Lá tem mosquito, muriçoca e eu durmo no hotel, que eu gosto mais, tá bom? Então, faça um Ho'oponopono, se inscrevam aqui, deixa o pedido de oração, que eu gosto de orar para vocês. Até o próximo vídeo.